Bom dia! Estou aqui então para o nosso devocional de hoje. E hoje nós vamos ler Lucas capítulo 15 a partir do versículo 11. Nós vamos ver a parábola do filho pródigo hoje. Então a palavra diz assim: Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e ir ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se, ou seja, a alegrar-se. Ora, o filho mais velho, que estivera no campo, e quando voltava ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças, chamou um dos criados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, né, o novilho gordo, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar, saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado? Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo o que é teu, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão, estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Olha o que Jesus disse aqui, ensinando a parábola do filho pródigo. Por isso que diz ali: continuou. Porque se você olhar lá no início do capítulo 15, Jesus começa a falar sobre a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida. Depois ele continuou falando a parábola do filho pródigo. Então, se a gente for olhar aqui, esse filho, esse pai, ele dividiu a herança. Ele deu a parte que era daquele filho e deixou a parte que era do outro. E o que o pai fez? Deu o dinheiro para ele. Aquele filho saiu de casa bem vestido, bem nutrido, né? Com dinheiro. De repente ele foi para um outro país, outras culturas. Lá ele se envolveu com pessoas erradas.
começou a andar com prostitutas, né, ou meretrizes, como diz aqui a palavra, que é a mesma coisa. Começou a fazer muitas coisas erradas. Por isso que ele disse: eu pequei contra Deus e contra o Senhor. Porque ele pecou contra Deus, porque ele foi para a prostituição. Ele viveu dissolutamente, ele viveu errado, ele se jogou no pecado, ele viveu na fornicação, se relacionando com outras mulheres, né, com mulheres sem ser casado. Então, ele reconheceu o pecado dele. E quando ele pediu a herança antes do seu pai falecer, ele já errou. Porque geralmente a herança os filhos dividem quando os seus pais são falecidos, né? Como hoje, né? Geralmente tem famílias que quando a mãe morre, o pai já divide, o que era a parte da mãe já divide com os filhos, ou tem famílias que só dividem tudo quando os dois, né? Os dois matriarcas falecem. Então, isso não era algo que era de rotina acontecer. Então, o que ele fez? Ele tomou a decisão dele. Nós temos livre arbítrio. Então, esse jovem, ele decidiu, eu vou viver minha vida, eu vou aproveitar, eu vou sair daqui, eu vou para outro país. Só que lá, naquele país, longe do pai, ele passou fome. Porque ele foi para um país distante, onde ele não tinha um familiar, ele não tinha um amigo, eram pessoas completamente desconhecidas ali. Ele era um estrangeiro naquele lugar. Aquele homem deu emprego para ele de tratador de porcos, um menino que era dono de propriedade, tinha servos, só ia cuidar dos seus negócios, dos negócios do pai que seria dele. Mas a sua escolha de ir para o mundo, de conhecer as coisas do mundo, fez com que ele perdesse tudo o que ele tinha. Ele só não perdeu a vida, mas ele perdeu a dignidade dele no momento em que ele foi cuidar de porcos. Tinha vontade de comer a comida dos porcos, mas nem isso davam para ele. Aí ele caiu em si e ele se lembrou: na casa do meu pai, os trabalhadores do meu pai têm fartura de pão e eu aqui, cuidando de porco, sem ter o que comer, desejando comer a comida dos porcos, para você ver a situação em que esse rapaz chegou. E é assim, quando a pessoa se afasta de Deus, o pai aqui, desses dois filhos, ele tem a figura, é Deus. Quando você se afasta de Deus, você só vai descendo, você só vai descendo. É como Jonas, quando fugiu daquilo que Deus havia mandado ele fazer, quando ele se enfiou no porão daquele navio, quando o navio foi acometido por aquela tempestade, ele disse: o problema sou eu. Jogaram ele no mar, o mar se acalmou, o grande peixe veio, engoliu ele e vomitou ele lá na praia onde era para ele ir. Por quê? Porque toda desobediência tem a sua consequência. Aquele jovem, ele reconheceu: eu pequei contra Deus e contra o Senhor, porque ele desonrou o pai. No momento que ele saiu de casa, no momento em que ele torrou tudo, toda a fortuna, toda a herança dele, ele jogou fora. Anos de vida, de trabalho do seu pai, a herança que o pai herdou do avô, e assim vai. Porque naquela época, como ainda procede hoje, a herança era algo que ia passando, né? Aquele pai deles herdou algo, mas ele trabalhou para manter aquilo ali, para que os filhos pudessem usufruir no momento da sua partida. Só que aquele jovem ali quis a parte dele antes. Olha o que o pai fez. E levantando-se, foi para o seu pai, né? Vinha ele ainda longe,
quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correu, o abraçou e beijou. Você acha que aquele pai não ia todos os dias olhar para ver se o filho não estava voltando? Deus, aqui, ele fica alegre quando você volta para o caminho. Quando você se achega, a palavra diz: aquele que se achegar a mim, eu me achegarei a ele. Olha a alegria desse pai que saiu correndo, foi lá e pegou o filho de volta, trouxe para casa e disse para os seus servos. O que o filho disse? Pai, eu pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. A dor, o sofrimento que ele passou longe da casa do pai, na desobediência em que ele estava, fez com que ele aprendesse. Com que ele aprendesse a ser humilde, a reconhecer o seu erro, a reconhecer o seu pecado. E muitas vezes é assim que acontece. As pessoas se afastam de Deus, vão viver segundo a sua vontade, o desejo do seu coração, quebram a cara, aí voltam, todo arrebentado, destruído, em ruínas, voltam para a presença de Deus, voltam para a casa do Pai, às vezes com uma vida destruída por álcool, por droga, por prostituição, doente, emocionalmente, fisicamente, mentalmente. É assim que a pessoa fica quando ela está longe do Pai, longe do caminho de Deus, longe da presença dele. A pessoa fica assim. Ela desce nesse nível como esse rapaz. Foi cuidar de porcos. E tinha necessidade disso? Não. Quando a pessoa faz a escolha errada, ela sofre as consequências dos seus erros. A palavra é bem clara. Em Gálatas fala, né? Que tudo que o homem plantar, certamente colherás. Ele plantou aquilo e ele colheu o fruto da sua desobediência. E quantos filhos hoje estão colhendo o fruto da desobediência? Da desonra com os seus pais? Quantos filhos estão padecendo, não prosperam, não andam bem, porque desonram os seus pais, porque brigam com os seus pais, muitas vezes por herança, por dinheiro, por ganância, ficam de mal com os seus pais, não querem nem ver o pai e a mãe na frente? Quantos casos nós temos hoje de filhos que colocam os pais na justiça, exigindo o que é deles? A mãe ainda nem faleceu, o pai já foi, mas eles estão ali brigando porque eu quero a minha parte. Às vezes aquela mãe tem que vender, dividir e pagar um aluguel porque estão tirando a mãe ou o pai da própria casa que eles construíram. Então nós precisamos analisar os fatos, analisar as coisas. Então, aquele pai compadecido, ele disse para os servos: trazei depressa a melhor roupa. Imagina o jeito que ele voltou para casa. Ele não tinha mais dinheiro. Ele deveria ter voltado maltrapilho, igual um mendigo. Imagina o mau cheiro, trabalhando, cuidando de porcos, dentro de um cercado, cheio de porco. Você imagina o estado que aquele rapaz voltou para casa. O pai abraçou. O pai beijou. O pai disse: trazei a melhor roupa. Vesti. Põe um anel no dedo dele, sandália nos pés. Ele estava descalço. Você já pensou nisso? O anel significa autoridade. Quando o pai acolheu aquele filho, abraçou, beijou ele, ele recebeu tudo de volta. Quando a pessoa se arrepende do seu pecado, se arrepende dos seus erros, ela volta para Deus, ela é honrada. O pai tira os trapos de imundícia e coloca vestes de louvor.
O pai, no lugar da humilhação, coloca um anel de autoridade no dedo, sandálias nos pés, mostrando que aquela pessoa, ela é digna. Você já pensou a situação? Você já analisou a situação? A forma como esse jovem chegou na casa do pai? Saiu de lá com dinheiro, bem vestido, bem arrumado, né? E voltou maltrapilho, cheirando a porcos, provavelmente, porque ele caminhou, vai saber quantos dias ou até semanas para chegar novamente na casa do seu pai, porque ele estava em outro país. Ele não estava na mesma cidade. Naquela época não tinha carro, não tinha avião, não tinha helicóptero. Ele veio a pé. Eles andavam a pé ou com jumentos, cavalos, quem tinha. Então você imagina quantos dias ele levou, ou semanas, ou meses, vai saber, para chegar até a casa do pai. O estado que esse filho levou, a forma como ele voltou, maltrapilho, descalço, humilhado. Mas quando ele se humilha, reconhece o seu erro, o pai comemora, o pai se alegra. Quando um pecador se arrepende, tem festa no céu. Quando uma pessoa entrega a vida para Jesus, tem festa no céu. Por isso que o pai disse: trazei o bezerro cevado, o gordo lá, pega aquele melhor que tem, vamos comemorar porque o meu filho voltou com saúde. Ele foi recuperado. É isso que o pai faz. Quando aquela pessoa se arrepende, volta para a presença dele, para os braços do pai. Ele restitui aquilo que você perdeu, aquilo que o diabo tirou de você, o pai restitui. O pai restituiu. Mandou trazer a melhor veste, colocar um anel no dedo e sandália nos pés, porque ele estava descalço, sem nada. Nem sandália nos pés aquele homem tinha mais. E a palavra diz que nós devemos estar vestidos de toda a armadura de Deus, para que possamos resistir no dia mal. E um dos itens da armadura é a sandália. A sandália nos pés, porque quando nós estamos com os pés calçados na propagação do evangelho, nós sabemos, porque nós nunca sabemos o terreno em que nós vamos pisar. Se os nossos pés estiverem protegidos, nós tivermos a base, que é a palavra, não interessa o solo que você vai pisar, você vai dominar. Por que os soldados tinham sandálias bem amarradas e presas nos pés? Porque eles não sabiam que terreno eles iriam enfrentar para lutar com o inimigo. Se o inimigo fugisse para um vale, eles iam ter que lutar num lugar íngreme. Eles podiam deslizar, cair e o outro ficar vulnerável para que o outro matasse. Eles podiam ir na areia, eles podiam ir para vários lugares com pedras, rochosos, mas eles tinham que ter uma sandália bem firme nos pés. E é assim, para que você não venha resbalar, para que você não venha cair, os teus pés têm que estar calçados, firmes na palavra, na presença de Deus, na rocha que é Jesus. Então reflita nesta palavra, leia todo o capítulo 15, as demais parábolas também, reflita nisso. E o outro filho, o que o filho disse ali, vindo porém, esse teu filho, ele não disse, pois é, o meu irmão voltou, não, esse teu filho, nem irmão dele era mais, para você ver, que na verdade o pródigo ali era o que ficou. Porque olha o que o outro disse, o Senhor nunca me deu um cabrito. E o que o pai falou? Meu filho, tudo que eu tenho é teu. E quantas pessoas estão assim, estão na presença de Deus, mas não estão vivendo o melhor. Quantas pessoas estão na presença de Deus e agem como esse aqui. Quando vê o irmão prosperando e ele não, é porque algo está errado contigo. Se o teu irmão está recebendo a bênção, se o teu irmão está recebendo o milagre e você está fazendo tudo certinho, é porque algo de errado tem.
Por que que as pessoas quando chegam na igreja recebem cura, recebem milagre? Porque elas são tomadas pela fé, pelo primeiro amor. Quando elas entregam a vida para Jesus, quando elas deixam Jesus ser Senhor da vida delas, elas querem que todo mundo conheça Jesus, elas querem levar todo mundo para a igreja. Por que que esse primeiro amor se apaga? Por que que esse primeiro amor vai morrendo? Nós deveríamos estar no primeiro amor sempre, todos os dias, para que o nosso amor não se apague. A palavra diz que o amor de muitos vai se apagar e já está se apagando. Quantas pessoas só olham para o seu umbigo? Quantas pessoas são gananciosas? O que que esse filho aqui, na verdade, ele queria? Que o pai colocasse ele trabalhar. Esse até podia ter recebido ele de volta, mas ele dizia: não, você hoje vai ser como um dos meus trabalhadores, como um dos meus funcionários. Não, o pai se alegrou. E aquele irmão disse: esse teu filho. O pai teve que ficar ali fora, conversando com ele, convencendo ele de entrar e comemorar com o irmão, comemorar a volta do irmão. E quantas pessoas, muitas vezes, um irmão sai da igreja, volta, e eles ficam olhando com aquele olhar julgador: pois é, né? Saiu, quebrou a cara, agora voltou de volta. Glória a Deus que esse irmão se arrependeu, que essa pessoa voltou para o caminho, tomou a decisão certa novamente. Não seja você o filho pródigo. Não julgue, não estenda o dedo. Então, ame as pessoas, se coloque no lugar delas, reflita nas atitudes dos outros, ore pelos outros, reflita nesta palavra. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas pessoas que estão ouvindo esta palavra, que elas sejam abençoadas, edificadas, renovadas, fortalecidas, e que aquele que se desviou volte, que ele volte para o caminho, que saia da humilhação, que troque seus trapos de imundícia por vestes de louvor, que recebam um anel no dedo, sandálias nos pés, que sejam revestidos do poder do alto e sejam cheios do Espírito Santo, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe grandiosamente.